Bom, vamos lá entender melhor todo esse contexto. Agora são 8 horas, quase 10 minutos, hora de entrevista importante para você acompanhar nessa edição. A gente conversa agora com o cientista político Peter Schechter. Peter, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Expresso CNN. Mona Lisa falando. Me ouve bem? Mona Lisa, tudo bem? Como é que você está? Aqui de Washington, um abraço. Muito obrigada. Nós estamos num sobressalto permanente, né? Não bastasse a pandemia, agora a gente fala dessa guerra, do temor de uma terceira guerra, mas juntos a gente dá força e também uma linha de compreensão mais clara desse mundo tão confuso, tão difícil de entender. Muito obrigada, tá, por aceitar ao nosso convite. Peter, vamos começar com a declaração do presidente francês depois dessa conversa. Então, Emmanuel Macron dizendo: devemos evitar o pior, mas o pior já está acontecendo, né? Pessoas estão morrendo, os conflitos estão aumentando. Como é que a gente pode olhar para essa guerra no 8º dia com a lupa correta, na sua opinião, claro? Bom, duas coisas, Mona Lisa. Eu acho que a primeira coisa é que as declarações do governo francês, depois da conversa entre Macron e o Putin, era de grande preocupação. Não só que estamos num momento ultra perigoso, mas que os momentos nos próximos dias, nas próximas semanas, podem ser até mais perigosos. E isso é extremamente preocupante, porque demonstra que o presidente Putin não vai parar, não vai frear de maneira nenhuma até ele conseguir completamente controlar o território ucraniano. Mas eu acho que eu estava escutando o Lorival, que sempre tão inteligente, tão interessante, e eu acho que tem várias coisas que eu acho super claras que são importantes entenderem. Primeiro que para o presidente Putin, as últimas semanas foi estrategicamente desastroso. Ele queria fazer três coisas: mostrar a capacidade militar russa, mostrar a fraqueza da OTAN e do Ocidente e mostrar que os ucranianos são simplesmente russos com sotaques engraçados. E ele não conseguiu nenhuma das três objetivos estratégicos. Os militares russos estão cheios de problemas, cheios de incapacidades. O Lorival explicou muito bem quais são as incapacidades das forças aéreas e no chão. O OTAN está mais unido e mais absolutamente resoluto. Tem décadas desde a última vez que o OTAN foi tão forte, tão unido e tão claro no que eles têm que fazer. E, por último, os ucranianos estão demonstrando que eles são um país, são uma nação separada e não são russos com sotaques engraçados. Sim. Peter, exatamente por isso também. Claro, quero botar o Lorival, já coloco o Lorival aqui ao meu lado, a hora que o Peter aí faz os elogios, eu assino em dobro, em triplo, faço elogios para o Lorival aqui todos os dias. Dengo, Lorival, na verdade. Dengo, para ele não me abandonar aqui todas as noites. Pronto, falei, Lorival, pode ficar vermelhinho. Peter, também quando você faz essa análise para o início do nosso papo, a gente entende que Putin alcançaria, então, esses três objetivos se a ofensiva tivesse sido mais rápida e determinante, né? Exemplo, por exemplo é ótimo. Não, o exemplo disso é aquele comboio, né, dos tanques, aquele comboio militar gigantesco que está tendo uma série de problemas e que virou um trombolho ali nas imagens que o mundo está acompanhando tão atentamente. Só queria a resposta para essa pergunta e aí, claro, o Lorival entra e fica no papo. Peter. Não, exatamente, Mona Lisa, concordo completamente. O que os russos têm demonstrado não é só um problema de abastecimento, de falta de gasolina ou de problemas aquele comboio enorme, mas tem também histórias de soldados russos que simplesmente estão abandonando os tanques. Eles querem voltar para casa, eles não querem fazer uma guerra contra uma nação que, de jeito nenhum, é considerada uma nação inimiga dos russos. Então, ninguém entende bem, eu imagino, um soldado de 19, 20 anos não entendendo por que ele está aí, o que ele está fazendo na Ucrânia.
Acho que isso para a Rússia também é outro exemplo da profunda falta de concordação estratégica do Putin. Sem dúvida. Lorival, chega no papo, querido, por favor. Eu estava justamente agora vendo um documento que eu não tenho como provar se é verdadeiro ou não, mas são relatórios dos interrogatórios dos soldados russos presos, dizendo que não sabiam que estavam indo para a Ucrânia, que pensavam que a ação seria só no Donbás, e falando da desorientação deles, e também que são muito parecidos os soldados ucranianos. Essa é até uma nota bastante triste, né? São muito parecidos, eles têm dificuldades de diferenciar os soldados no terreno. Peter, do seu escritório você vê a Casa Branca. Queria ouvir você sobre o discurso do Estado da União e a situação do governo Biden. No discurso do Estado da União me marcou muito aquela imagem do Mitch McConnell, o líder republicano no Senado, com os olhos lacrimejantes no final do discurso do Joe Biden. E, claro, as pressões inflacionárias são um grande desafio nessa eleição nos Estados Unidos. Qual a sua avaliação sobre o impacto que essa guerra está tendo sobre a política interna americana? Olha, eu acho que o discurso do Biden foram realmente dois discursos. O primeiro foi sobre Ucrânia e Rússia, onde vimos que tem um grande apoio de todos os lados dos republicanos, do Partido Democrata. Todo mundo está apoiando isso. Tem várias exceções a isso, inclusive a grande exceção sendo o ex-presidente Donald Trump, mas em geral o Partido Republicano e o Partido Democrático estão unidos nisso. Então, o que se revelou aquela noite, que quando Biden fala do que é necessário continuar a ser duro, ser implacável, mas também ser cauto, porque não dá para entrar em uma guerra sobre o território ucraniano. O que você falou dos céus ucranianos sendo uma zona de exclusão aérea é fundamentalmente uma declaração de guerra. Sim. Isso não é possível. A outra parte do discurso era a parte doméstica, onde vimos um presidente Biden bem mais calmo e cauto com as propostas que ele ia fazer. O ano passado, as propostas eram enormes, gigantescas. Ele tem conseguido várias coisas, tem conseguido, mas toda a promessa dele de criar o que ele chama de um novo programa de infraestrutura humana, não infraestrutura de asfalto, mas humana, isso fica sem poder fazê-lo. E demonstra as grandes divisões que temos ainda neste país. Peter, eu vou colocar também a minha outra parceira de todas as noites aqui nesse papo. Eu tenho vários anjos da guarda aqui no Expresso CNN, Renata Agostini. Chega no papo. Você tem muita sorte. Opa, nem me fale. Tá faltando ainda outros, estão faltando outros. Eu queria todos aqui ao meu lado a noite inteira, mas o quadradinho não cabe. Então, Renata, querida, boa noite, bem-vinda. Entre no papo também, por favor. Boa noite, Mona. Boa noite, Peter. Você falava há pouco sobre a mensagem de preocupação transmitida por Macron e nós temos visto, apesar de, inclusive, novas sanções sendo anunciadas, medidas, né, que têm sido inócuas no sentido de parar a investida russa. Diante do que temos hoje, né, as peças da forma como elas estão colocadas, qual seria a melhor chance para frear o ímpeto de Putin em avançar sobre a Ucrânia? Existe hoje esse cenário em que se possa apostar num caminho de solução? Se existe, eu não vejo. Neste momento, você se lembra, na semana antes da guerra, vários presidentes foram para Moscou para bater papo com o presidente Putin, para tentar convencer ele, para dar ele uma saída da guerra. E acho que nesse momento, muitas coisas, inclusive toda uma
possibilidade de criar uma zona mais russificada no oeste da Ucrânia, de dar garantias de que a Ucrânia não vai entrar na OTAN. Tudo era possível, tudo estava na mesa. E ainda com isso, o Putin decidiu que ele tem que entrar. Agora eu não vejo a possibilidade de parar isso e não vejo que as sanções econômicas, que são as sanções econômicas mais fortes que jamais temos visto, não só porque são unidas, mas também porque usam certas fortalezas econômicas, uma implementação econômica que são feitas para destruir uma economia. E lentamente isso vai ser possível, destruir a economia russa. Mas isso não vai parar o Putin. Não vai parar. E o Putin não para até Kiev não fique completamente nas mãos russas. Sim, Peter, mas é exatamente isso. A reação tinha que ter sido mais forte já para que esse esmagamento financeiro tivesse sendo mais sentido, ou a toada das reações, na sua opinião, está correta? Na minha opinião, está correta porque é a única possibilidade. Eu acho que o mundo está determinado de castigar a Rússia para esse ato tão horrendo e duro que eles estão fazendo de criar uma guerra criminal na Ucrânia. Mas não acho que o mundo está preparado para fazer uma guerra entre OTAN e Rússia neste momento. Então, a realidade é essa. Os Estados Unidos, a França, a Alemanha não vai para a guerra com a Rússia pela Ucrânia, para salvar a Ucrânia. Então, a única opção que fica são esses instrumentos econômicos tão duros e tão fortes. Mas isso não vai parar o Putin. Lorival, volta para o papo, Lorival. Eu queria retomar a questão interna dos Estados Unidos. Normalmente os americanos não se ligam muito nesses temas assim internacionais e tal, né? E a gente sabe que o eleitorado americano, pelo menos antes do início da invasão, eles estavam muito focados, os eleitores, na inflação, nas questões de criminalidade, né, de pandemia, e eu queria saber se mudou alguma coisa, se os americanos estão preocupados com essa guerra, se ela terá algum impacto eleitoral na sua visão. Eu acho que é cedo demais para entender o impacto eleitoral, mas não é cedo demais para dizer que o impacto o impacto sobre o humano de ver o que está acontecendo na Ucrânia é uma coisa muito importante. Tem muitos ucranianos americanos que moram em estados importantes, Illinois, Wisconsin, estados industriais. Tem muitos polacos americanos, muitos russos americanos que estão muito em contra dessa guerra também. Então, é muito difícil entender ainda como vai ser o efeito eleitoral, mas você, Lorival, dá uma olhada no que aconteceu na Alemanha. A Alemanha é um país que nunca quis entrar numa briga, é um país que, dado a história, é um país pacífico, e a Alemanha virou 360 graus em uma semana. Sim. E botando dinheiro no orçamento de defesa, mandando instrumentos de guerra para a Ucrânia. Então eu acho que a mudança aqui que isso está criando é importante e também é importante aqui nos Estados Unidos. Agora, Peter, a gente viu hoje no pronunciamento do presidente russo, Vladimir Putin, né, ali os elementos da narrativa dele, né? Essa palavra está muito banalizada no mundo, mas sim é uma narrativa com DNA, né, com a cara, com o jeito de Putin quando ele se refere à Ucrânia, como ele se refere, quando ele se refere ao Zelensky,
como ele se refere e até como ele se refere à expressão que ele usa ali sobre a guerra especificamente. Grande parte dos russos está recebendo, então, essas informações com esse filtro, né? O que não é um filtro real. Completamente. Isso é um sistema autoritário no 2022 ainda chega a controlar a informação. É incrível, né? Exato. A gente que estamos inundados de informação em tudo quanto é lado, a gente que mora no Ocidente, mas temos que entender que outros regimes têm a capacidade ainda de controlar a informação. Então, os russos não sabem o que está acontecendo, não entendem que a guerra está causando... A guerra não é só no Donbass, na parte oriental da Ucrânia, a guerra em tudo quanto é lado da Ucrânia, com o perigo de chegar na fronteira polaca, eslovaca e Hungria, que são países da OTAN. Então, o que está em jogo aqui é enorme e os russos não o sabem. Exatamente. Lorival, volta aqui para o papo, a gente para ir encaminhando, infelizmente, para o fim da entrevista, mas já deixo o convite para uma próxima. Por favor, Lorival. Muito obrigado. O presidente Joe Biden colocou a questão da luta entre a democracia e a autocracia no topo da política externa no início do mandato dele. Ele estava olhando muito mais para a China, a Rússia era um coadjuvante nessa história. A gente vê a materialização dessa questão, é um autocrata invadindo um país democrático, não é uma democracia perfeita, é uma democracia em construção. Nesse sentido, a invasão da Ucrânia, você acha que induz as pessoas que estavam em cima do muro, que achavam que as autocracias eram até bacanas, porque são mais eficientes, mais eficazes, né? E, por outro lado, é um desafio para as democracias provarem a sua capacidade de coesão, de reação, de resposta. Tudo isso você acha que ganha uma nova força em relação à estratégia do Joe Biden? Olha, é muito engraçado que você me faz essa pergunta, porque hoje eu fiz uma entrevista para meu podcast com uma pessoa analista no Egito, e eu fiz a mesma pergunta para ele, né? O Egito sendo um país autoritário também, se agora vendo o que está acontecendo com os países autoritários, se a democracia não era um pouquinho mais interessante esses dias, um pouquinho mais, como se diz em português, shiny, mais atraente, né? Lustrosa, né? Lustrosa. Olha, eu fui um dos grandes... Tinha muitas dúvidas sobre esse tema da democracia do presidente Biden, mas eu acho, vendo o que está acontecendo, eu realmente estou achando que eu errei. Foi estrategicamente muito importante botar os Estados Unidos como agora a luta no mundo é uma luta que divide as pessoas que moram em países livres com as pessoas que moram em países onde a informação não chega, onde eles não podem protestar, onde eles não podem baixar na rua a dizer o que eles realmente acham. E eu acho que agora, olhando para trás, estou achando que o presidente Biden tinha razão em fazer disso um grande alinhamento da sua política exterior. Peter Schechter, muito obrigada, Peter, pela aula, pelo papo. Venha mais conversar com a gente, o assunto é difícil, é árduo, mas o Peter tem um sorriso no rosto o tempo inteiro, ou seja, fica mais fácil a conversa. Muito obrigada, Peter. Analisa, muito obrigado a você e um grande abraço aos dois, hein? Obrigada. Tchau. Obrigada, Lorival, Renata, que participaram comigo desse papo.